Sejam bem-vindos, fiel. Uma boa semana para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer essas últimas informações e toda a repercussão desse empate do Corinthians jogando lá em Salvador diante da equipe do Bahia. Além disso, trazendo atualizações dessa renovação do contrato de Memphis Depay com o Timão e mais atualizações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Já o Corinthians recebe o Atlético Paranaense, não terá o Andileri, que vai cumprir suspensão automática, e deve ter o retorno do Matheus Bidu, que foi poupado nesse jogo em função de dores. Caso o Bidu não possa atuar, aí ele vai ter que improvisar algum jogador ou até mesmo trazer das categorias de base. Eu volto com você, Glaucia. Vlad, curte aí esse momento, esse cenário maravilhoso. Fica um pouquinho mais com a gente para a gente falar mais de Corinthians na sequência. Mas antes, só passar aqui com os nossos comentaristas o que foi esse jogo, esse empate entre Bahia e Corinthians. Acho que tem muito esse ponto, né? De jogo truncado, amarrado muito pela postura dos jogadores. Sim. Olha, se alguém sentiu falta da Copa do Mundo ontem, foi a Abate-Abel, né? Que, olha, não passou por esse sufoco em Copa do Mundo, mas ontem, acho que, nossa, que saudades, né? Que não tinha esse caos dos jogadores em cima dele. Mas é óbvio que isso impacta. Agora, tirando essa parte, um Bahia que foi mais dominante, né? Dentro do jogo. Para o Corinthians, o Diniz fala até nessa entrevista que ele acha que saiu de bom tamanho esse empate, trazer de Salvador esse ponto. Acredito que ficou de bom tamanho. Para um Bahia fica essa decepção de ter produzido tanto e acabar saindo só com um empate em casa, né? De novo, né? O Bahia tem muito dessa questão, já não é de agora, de criar oportunidades e não conseguir ali sacramentar o triunfo, conseguir levar os 3 pontos, né? Mas enfim, porque o Bahia ontem novamente criou algumas oportunidades, o Vélez ali também muito esforçado ali no ataque, né? Brigando bastante, mas eu achei no final das contas que o jogo foi assim um pouco irritante no sentido dos jogadores ficarem fingindo coisa o tempo todo. O próprio Vélez, uma hora foi com, se eu não estou enganado, foi com o Bidon. Não, foi com o Caio César. O Caio César estava bem nervoso. Foi com o Caio César. Aí ali na saída do intervalo, o Garro, pelo amor de Deus, cara. O Garro também ali no primeiro tempo, fingindo uma trombada e ficou um tempo considerável lá no chão. Então, assim, nesse sentido, 4 cartões amarelos só no primeiro tempo, porque por conta das entradas, por conta dessa toda hora bolinha em cima do Abate-Abel. Os dois, dos dois lados, não só de um lado, não. Mas foi bem chato nesse sentido, a questão ali da briga e tal. Falando de jogo jogado, para mim o Corinthians, com o Bidon e o Garro, é algo que o Diniz vai ter que ver, né? Porque eu acho que acaba que tira o Bidon um pouco, não sei a opinião da Mari, a opinião de vocês, enfim. Mas eu acho que o Bidon, ele acaba jogando menos. E é louco isso, né? Mas o Garro, no final das contas, ocupa uma faixa e o Bidon tem que ser deslocado para jogar aberto por um lado. Porque o Bidon foi forjado a fazer o papel do Garro quando o Garro estava ausente. Exatamente. E aí ele tem que jogar um pouco mais aberto. Então você tem a saída em velocidade com o Caio César, que para mim continua sendo a principal válvula de escape do Corinthians, pelo lado direito, mas você acaba ficando penso, né? Você acaba ficando torto por um lado pra mim, porque aí você obriga, por exemplo, aí o Ranieri tá ali jogando, você tem que botar o André, o Bidon, todo mundo pra tentar gerar jogo pelo outro lado, e sem o Bidu, que é um cara mais ofensivo, ontem o Anrileri ainda fez o gol, né? Fez um belo gol, inclusive, mas não é um cara que chega tanto assim à linha de fundo. Então, no final das contas, para mim, o Corinthians acaba sentindo falta e o Fernando Diniz vai ter que trabalhar essa situação, principalmente quando tiver Bidon e Garro jogando juntos. Mas o Anrileri defensivamente sofreu com o Ademir, né? Nossa. Assim, é curioso porque, bom, ontem foi mais um jogo que o Bahia finaliza e das 13 finalizações, 2 só no alvo, um aproveitamento muito baixo, assim, e o Bahia tem... no top jogadores com maior sucesso em dribles, ele está no top 3. Ali com o Ademir, com o Kiki Oliveira, com o Arquipulga. Então ele tem essa característica também, né, do drible, assim, é um time que tem jogadores de frente para isso. Ontem o Kiki Oliveira não estava. O Ademir demora um pouquinho para entrar no jogo, mas depois que ele entra, ele já amarela o Anrileri, enfim, uma série de situações ali que a defesa do Corinthians sofreu. Agora, falando de comportamento, o Garro, como capitão do Corinthians, ele não pode fazer o que ele fez ontem. Assim, foi lamentável a postura dele. Ele poderia ter prejudicado o Corinthians, porque ele merecia o cartão amarelo na hora ali da simulação. A gente fala tanto, né, sobre os árbitros, e eu acho que o Ramon Abate-Abel ontem ele poderia ter trazido alguma experiência a mais de Copa do Mundo e ter se colocado de uma melhor forma na partida de ontem. Ele foi muito permissivo, mas assim, como instituição, né, o clube, o Corinthians, o Bahia, tem
tem muita responsabilidade. Sim. Você tem que chamar o seu jogador e falar assim, isso não pode. Mas aí eu fico na dúvida, porque, por exemplo, ontem o Diniz na coletiva fala que acha um exagero a lei do Vini Júnior. Então, assim, não tem como a gente trabalhar no meio termo, sabe? Tem que valer para todo mundo e tem que ser justo para todo mundo, assim. Não é porque o esporte, ele eleva muito, né? O futebol eleva muito ali o nível de adrenalina, enfim, né? Não dá, você tem que ter muita responsabilidade e o Garro ontem foi lamentável, assim. Mas o Corinthians amarrou o jogo para isso, porque estava sofrendo, o Bahia, 60 minutos ali, tinha muita possibilidade de sair com a vitória. Ontem o Ceni explica, né, porque que ele traz o Nestor pro lado direito, sendo que a gente tinha comentado, né, que ele rende muito mais ali pela esquerda. E aí ele explica que o Jean Lucas não joga na direita, então ele precisou, né, encaixar ali. E acho que o Bahia demorou um pouco para entender, o Nestor também demorou um pouco para entrar no jogo, mas ainda assim foi muito superior o Bahia. Estranho essa questão do Jean Lucas não jogar do lado, porque prefere jogar com a perna trocada, eu consigo entender. Então. Quando o cara é mais ponta, né, mais incisivo e tal, corta para dentro para conseguir a finalização. Mas volante, segundo volante, não conseguir jogar do lado da perna dominante. O Ceni fala, ele não tem facilidade de jogar dos dois lados. Muito louco isso. E ontem teve pausa para hidratação, né, gente? Aos 15 do segundo tempo, ali o Hugo Souza para, né, fica lá no chão, e aí o Diniz chama todo mundo, chama lá o Bolinho, chama todo mundo para fazer ali a orientação. E aí fica muito uma questão que eu quero tirar a dúvida, né, em relação à sequência do Campeonato Brasileiro, essa questão do Bolinho, porque quando teve essa questão na Copa do Mundo, né? Se o goleiro caísse no chão, não podia, os jogadores não poderiam ir na área técnica. Vai ser a gente vai ter a Renata Royal daqui a pouco, Renata né? já com a gente. Porque vai ter essa reunião, né, da CBF com os clubes para falar justamente sobre esses ajustes, né, das coisas que aconteceram na Copa do Mundo de arbitragem. Gente, essa reunião... Já a gente tira as dúvidas com a Renata e se você quiser reclamar mais um pouquinho do semiautomático? Tá bom, eu reclamo. Aí, a reclamação tá em dia. Segura aí pra... Tá bom. Pra você não perder o seu... Ó, deixa eu voltar lá com o Vlad, que além do jogo, ele vai trazer as informações pra gente dessa conversa entre Memphis e Corinthians pra essa renovação. Vlad, o que a gente tem, amigo? É isso, parece, Glaucia, que a novela está perto de chegar a um final. A informação do Bruno Andrade, da Lili Nascimento e também do André Hernan é que o Memphis Depay e o Corinthians chegaram a um acordo verbal para a renovação de contrato. Seriam por 2 anos, com um terceiro ano, caso ele atinja algumas metas, principalmente em relação a número de jogos. A gente sabia que tinha um impasse muito grande em relação a alguns fatores, principalmente em relação à dívida do Corinthians com o Memphis, que é de mais de 40 milhões de reais. Ela seria parcelada, né, nesse tempo de contrato, então teria toda essa questão para o Corinthians resolver. Aparentemente conseguiu resolver. Agora vamos ver nos próximos dias o Memphis chegando ao Brasil, se já assina contrato, pode ficar à disposição. Tem um fator muito importante também para a gente analisar, que é a questão do tempo. O Corinthians tem, em tese, até o dia 31 de julho, que é quando vence o contrato do Memphis Depay, para fazer essa renovação. No entendimento do Corinthians, essa renovação pode ser feita até depois, mesmo com o transfer ban acontecendo. Eu conversei com alguns advogados e também com ex-diretores jurídicos que me disseram que não. A partir do momento que o jogador não tem mais contrato com uma equipe, ele é um agente livre no mercado. Então, quando você teria que registrar um contrato, seria um novo contrato. Então, para o Corinthians não correr nenhum tipo de risco de, por exemplo, conseguir fazer toda a renovação com o Memphis e não conseguir registrar o contrato fora do prazo, é bom que ele faça isso até o dia 31 de julho, Glaucia. Corinthians com Eduardo Rodrigues, que tá na porta do CT, hein? Posicionado. Corre, corre, corre. O vivo do Rafa deu problema. Mas o Edu já tava posicionadão, todo bonito ali na porta do CT. Pra falar sobre esse jogo, meu velho, que acabou gerando uma sensação ruim no torcedor, né? Logo no comecinho da partida, o Angileri acerta aquela paulada, aquele golaço. E depois parece que o time não quis jogar mais, só catimba, confusão. Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Vou falar o bastidor, eu tava sentado ali fugindo do sol, que tá um sol pra cada um aqui, corri rapidinho, deu tempo. Estamos aqui pra falar do Corinthians, que empatou, como você disse, ontem com o Bahia fora de casa. Um jogo, como você bem disse, né, um tanto quanto estranho pro corintiano, né? Porque ao mesmo tempo que conseguiu esse empate, poderia facilmente sair com a derrota, porque foram 3 gols anulados do Bahia. O semiautomático entrou em ação aí nesse jogo também, por um
trisquinho da chuteira, um dos gols do Bahia foi anulado, então o corintiano talvez tenha saído aliviado, vamos dizer assim, desse empate, mas é bem verdade que atrapalhou um pouco a equipe para colar nesse G6 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que não perde a 4 partidas no Campeonato Brasileiro, vem conseguindo uma sequência aí sem derrotas, o que é importante, mas não tem conseguido chegar nesses G6 e é o que vai tentar fazer agora contra o Atlético Paranaense na próxima quinta-feira, na Arena Corintiana. Os jogadores, alguns já chegaram por aqui para fazer aquele treino regenerativo, de olho nessa partida, que não terá o Angileri, ele que marcou o gol ontem, como você adiantou aí. O Angileri marcou o gol, mas depois recebeu um cartão amarelo, era o terceiro, está suspenso para essa partida contra o Atlético Paranaense, mas Fernando Diniz pode ter Matheus Bidu de volta. O Matheus Bidu, que sofreu algumas dores, alguns problemas médicos nesses últimos dias, pode voltar a ficar à disposição. E aí, Vini, a gente precisa falar dele também, Memphis Depay, que não deve estar nesse jogo de quinta-feira, mas está cada vez mais próximo da sua renovação com o Corinthians. Ele que vem aí, depois da Copa do Mundo, tirou férias, foi para a Holanda e não retornou ainda, porque o Corinthians afirmou que ele só retornaria se essa renovação de contrato saísse. Agora há pouquinho, conversei com algumas pessoas aqui do Corinthians e me disseram o seguinte: entre clube e jogador está tudo acertado, está tudo certo, inclusive a dívida de 43 milhões de reais que o Corinthians tem com o Memphis será paga, diluída nesse contrato de 2 anos. Mas aí entra uma questão: por que a gente ainda não fala está 100% assinado, está 100% certo? Porque ainda os amigos do GE. Globo noticiaram aí nessa manhã que ainda precisa dos exames médicos. Então esses exames médicos serão cruciais para afirmar que o Memphis está renovado. Ele vai se apresentar aqui no CT Joaquim Grava no início dessa semana para fazer esses exames e assinar o contrato, Vini. Excelente, Eduardo Rodrigues atualizando o noticiário do Memphis. A gente está na expectativa, dia 31 vence o contrato, está todo mundo correndo contra o tempo lá no Corinthians para tentar essa renovação. A gente volta agora. Memphis Depay, muito bem encaminhado. Memphis Depay renovou, tá certo. Então, vamos lá. Isso é bom, informação exclusiva aqui do André Hernan, exclusiva do André Hernan, Bruno Andrade, Lili Nascimento, que era apurado de ontem para hoje. Eu e o Bruno, a gente está trabalhando nisso aí já tem uns meses. Já. Foi no final de semana que vocês soltaram a questão do Corinthians só oferecer 2 anos de contrato, né? Foi no sábado à tarde, manhã/tarde. Tinha uma dúvida muito assim, o noticiário era, Memphis quer 3 anos. E a gente cravou que o Memphis não teria os 3 anos do Corinthians. E aí ficou muito naquela coisa, vai ter um meio termo, vai ter um 2+1. Não vai ter 2+1. Vão ser 2 anos de contrato. O Memphis vai assinar o contrato quando ele chegar aqui no Brasil, é aguardado nos próximos dias, para assinar até o meio de 2028. De novo um contrato até o meio de temporada, então, do Memphis, né, Hernan? Se você for ver, 28 tem Eurocopa, né? Sim. Então seria até a Eurocopa. Tá até a Eurocopa de 2028. 28. Então tá fechado, então, a renovação de contrato? Sim, conversei com uma fonte hoje pela manhã que dá a renovação como fechada. Caramba, uma novela que se arrastou até quase os últimos dias de contrato dele. Seria assim, o Corinthians esperava isso, né? Foi uma estratégia do Corinthians, talvez? Não, 0 estratégias. Dependesse do Corinthians, o Corinthians queria que o Memphis fosse para a Copa do Mundo já com um contrato renovado. Era a expectativa do Corinthians, mas o que atrapalhou muito nessa renovação foi o fato do Corinthians ter uma dívida muito grande com ele, né? Isso causou uma dúvida muito grande. O staff, a todo momento, não só cobrava a dívida, mas também cobrava um posicionamento do Corinthians em relação à renovação de contrato. Como é que vocês vão renovar o contrato se deve esse montante? Então tinha essa negociação paralela que foi durante todo o período da renovação, também discutindo a dívida, e eu vou trazer um bastidor bom sobre essa questão aí quando a gente entrar no caso do Memphis. Vamos entrar no caso do Memphis. O pessoal tô achando like baixo, mano. Eu tô achando assim, também. Eu não quero falar, vou ficar com preguiça de ficar falando aqui. Vou falar tudo pela metade. Você vai picado então, não vai trazer lógico, completa. Com esse número de like aí broxante, velho. Ok, 2.000 likes é a meta de vocês hoje, que a gente tem que alcançar. Eu confio na galera. Segunda-feira é o dia de chegar, com um negócio apontado pro céu aí, como diria o Vanderlei, velho.
E é engraçado que você chega com a informação que o Memphis fica no Corinthians e a galera não tá achando like baixo. Pô, brincadeira. Mas, Orlando, tem um comentário aqui no chat, o Leônidas falando assim, Memphis Depay tem que pagar para jogar no Timão. Caio César é melhor que o holandês. Olha aqui, ó. Eu fico trabalhando e aí esses vagabundos não ficam dando like, ó. Se liga se é boa essa informação. Não lê a mensagem. Eu não sabia disso. Eu juro que eu não sabia porque então, eu achei e é boa a fonte? É aquela, como você fala, 99,999. Não, galera, porra, eu tô trabalhando aqui pra vocês aqui, porra, sobe o like aí, caralho. É isso aí. E quer saber de alguma coisa? Manda no chat. Aí o pessoal falando que o Memphis tem que pagar pra jogar no Corinthians, Caio César. Calma, César te fala. Calma aí, tá? Calma aí, né? Segura, né? Então, que é isso? Mas, cara, posso falar uma coisa aqui, ó? Fala pra mim. Vou falar um negócio aqui real. Tipo assim, o Memphis ter vindo pro Brasil com aquele contrato, com aquelas cláusulas, com as premiações por assistência, se ganhar o título é tanto, se ganhar por conquista e tal. O menos culpado de tudo isso é o Memphis, galera. É o Memphis. E o André gosta de passar pano para jogador. Não estou passando pano para jogador. Eu estou olhando para o lado do profissional. O Memphis foi um cara que chegou numa cultura diferente. Cara, nos primeiros dias estava todo mundo encantado que o cara estava lá tava lá na periferia, lá em Santo André, estava lá subiu o morro lá, foi lá na favela, fazer a arte dele. Então assim, todo mundo falando, o cara é do povo, o cara sentiu que é o Corinthians e tal, não sei o quê. O contrato milionário, fora da realidade do futebol brasileiro, cara, o menos culpado é ele. Se eu chego pra você e falo assim, cara, pra você trabalhar no meu clube, pra você jogar no meu clube, você vai ganhar 10, mas você teoricamente poderia ter vindo por 3. Velho, você vai aceitar 10 e vai falar, não, melhor não, 10 é muito. Cara, é assim, o torcedor do Corinthians eu tenho certeza que está a favor da renovação do Memphis e está comemorando. Mas tem muita gente que fala, cara, não sei, aí você tem que falar o quê? Cobrar o clube. E o que o clube está fazendo agora? O que a direção do Corinthians, o departamento de futebol, junto com o presidente Osmar Stabile, o que eles estão fazendo agora? Tentar equilibrar e diminuir e quebrar todo esse contrato que foi feito. Então, assim, o menos culpado disso tudo é o próprio Memphis. E aí você vai falar, esportivamente, o que ele entregou? Título da Copa do Brasil, título da Supercopa, porque ele fez gol lá, teve um erro de arbitragem, mas ele meteu gol na final contra o Flamengo. Título paulista, em cima do maior rival, tirando onda lá, subindo na bola e tal, que levou a Fiel à loucura. Cara, entrega não faltou. E detalhe, aquele 24, quando ele chega, que o time está na zona de rebaixamento e vai para a Libertadores, muito em função do desempenho dele quando ele chegou. Não precisou nem de adaptação, o cara começou a jogar bola. Quem lembra aquela reta final de temporada do Corinthians? Exatamente, o cara metendo gol, ganhando jogos, fazendo gols, levando o time nas costas. Então, assim, a contratação do Memphis não é uma contratação esportivamente ruim, muito pelo contrário. Pelo contrário. Só que assim, esse contrato fora da realidade não é culpa do Memphis. É da última gestão que tem que cobrar dos caras. E aí os caras da diretoria, Marcelo Paz, Júlio César, o presidente Stabile, galera do financeiro, tudo trabalhando para que essa renovação saísse e diminuindo ali conforme o que o Corinthians tem de teto. Então, assim, cara, é uma discussão muito válida, mas é uma discussão que o jogador, cara, nesse momento é até ruim falar, o cara não jogou nada, o cara tá ganhando milhões sem fazer porra nenhuma. Eu acho que tá errado isso. Entregou gol, entregou assistência, e aí, como você falou, a culpa Teve partidas que não foram brilhantes? Lógico que teve. Lógico, teve partida que ele parecia que tá uma calça jeans molhada? É verdade. Vamos falar real. É verdade. Tem jogo que parece que ele tá com a calça jeans molhada. Beleza. Tipo assim, teve jogo lá que, quando ele se machucou, ficou 2 meses para se recuperar. Aí ficou de olho na Copa do Mundo. Beleza, você tem várias críticas que você pode fazer. Só que, esportivamente, conquistas e tal, não tem que falar do chefe lá, do chefe Memphis.